Graça e a paz do Senhor Jesus. Você tem a oportunidade, nesse momento, de trazer até o altar do Senhor os dízimos, as ofertas. Você que está em casa, sempre postado nas redes, nossas redes sociais, no grupo da igreja, a conta da igreja para que seja depositada. E lembrando sempre de trazer 1 quilo de alimento. Amados, nossa palavra hoje fala sobre Jesus e a religiosidade. Jesus nunca foi religioso e nunca pregou religiosidade. E o nosso texto base vai estar em João 4, do 4 ao 26. Mas eu vou me deter ao João 4, de 11 e 15. E é interessante notarmos que todas as vezes que Jesus ele falou do inferno, ele se dirigia aos religiosos da época, aqueles que se achavam mais justos que os demais. E todas as vezes que Jesus falou sobre o inferno na Bíblia, você verá que Jesus ele está concentrado em falar, confrontando não os pecadores, mas os religiosos. E quando Jesus ele dá um exemplo disso, quando ele vai visitar a mulher, ele encontra a mulher samaritana ali. E ele leva ela a refletir sobre o arrependimento. Em João, ele disse no versículo 11, disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então a mulher disse, Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então a partir do momento em que Jesus, ele fala do arrependimento, ele leva aquela mulher a fazer uma reflexão da sua vida. E nós vamos ver aí no texto, que ele fala para ela, ó, vai, chama o teu marido. E ela fala, eu não tenho marido. E ele fala, dissestes bem. Então Jesus, ele leva aquela mulher a fazer uma reflexão, como diz a palavra, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nós precisamos fazer esse exame, dia após dia. E muitas vezes nós estamos vivendo uma religiosidade. Jesus ele tem chamado o seu povo, ele está alertando o seu povo ao arrependimento, a colocar a nossa casa em ordem. E nós precisamos estar fazendo esse exame constantemente, diariamente, para que nós não venhamos estar apegados à religiosidade. E o mesmo fez quando impediu. Jesus ele impediu com que aquela mulher que cometeu adultério ela fosse apedrejada. Nós não estamos aqui para passar a mão no pecado, mas levar o pecador ao arrependimento do seu ato. Porque Jesus ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E o arrependimento é isso, é fazermos esse autoexame de fazer como o salmista fala, né? Esquadrinhar, o Senhor esquadrinha o nosso andar, o nosso levantar. Nós falamos para o Espírito Santo, governe a minha mente, governe o meu ser, governe toda a minha vida. E muitas vezes nós temos deixado com que a religiosidade, com que o nosso eu, com que o nosso orgulho, com que muitas vezes nossa altivez domine o nosso ser. E não estamos deixando o Espírito Santo governar. Nós precisamos entender que a eternidade com Cristo não é para os que se acham justos, mas para os justificados através de Cristo. O novo céu e a nova terra não são para os que pensam que são santos, mas para aqueles que buscam viver em santidade. A eternidade com Cristo não é para os que merecem, porque nós não somos merecedores, amados. Mas
Para aqueles que foram alcançados pela graça, Jesus se doou por a gente. Nós temos uma graça imerecida. O favor de Cristo em nossas vidas não é porque nós somos bonzinhos, ou porque nós viemos aos cultos, ou porque nós falamos algo, não. Nós não somos merecedores, mas Cristo é que nos fez sermos compartilhadores dessa graça misericordiosa. A misericórdia do Senhor nas nossas vidas, ela se renova dia após dia. E o Senhor lá em Mateus 23, sugiro a vocês que depois estejam lendo todo o capítulo de Mateus, que ele fala, né, sobre a questão dos hipócritas. Ai daqueles que se acham, né, mais sábios, que se acham mais santos. Nós pregamos o arrependimento. O Senhor tem chamado o seu povo a se analisar sobre o arrependimento, a largar uma vida de pecado. Muitos estão vivendo uma vida de pecado e conformado com isso, achando que é normal, achando que viver uma vida de pecado é a coisa mais normal do mundo. Não é. O Senhor tem alertado o seu povo, o Senhor tem chamado o seu povo a arrependimento. O Senhor tem, a gente está aí amanhã mesmo nesse propósito aí de orar pela nação, de cura, né? E essa cura começa a partir de nós, de curarmos os nossos sentimentos, de visitarmos a nós mesmos, pedir ao Espírito Santo que nos traga a memória, porque o Senhor tem nos chamado ao arrependimento. Estarmos vindo na igreja, participando dos cultos online, ou lemos palavras, se não houver uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, como é que nós vamos morar no céu? Ontem eu tinha preparado uma outra mensagem, e o Senhor ele é muito misericordioso, muito bom. A cada situação, eu estava indo levar meu irmão sexta-feira no psiquiatra, e houve situações que a gente está vendo no cotidiano, né, do medo das pessoas. Então ali o Senhor me deu uma mensagem. Mas ontem, eu quando saí da escola, uma colega me chamou para almoçar, eu falei, não vou não. E a minha oração de manhã foi justamente que o Espírito Santo governasse a minha mente, governasse o meu ser, governasse toda a minha estrutura, o meu falar, o meu pensar, o meu agir. E aí eu peguei ele me mandou mensagem, nós vamos para a aldeia. Eu falei, assim que eu sair da escola, eu passo na sua casa e nós vamos lá. E ela insistindo que eu fosse almoçar na casa dela, você vai chegar em casa. E eu falei, eu vou para a aldeia, quando eu voltar até lá eu resolvo. E eu falei, Eliane, você me deixa ali. Depois eu falei, não, pode passar direto, eu vou embora. E quando eu estava subindo a escada, lá de casa, o Espírito Santo falou comigo, você não pediu para que eu governasse você? Você vai. Você vai semear, você vai dar uma palavra semente hoje. Você vai semear a minha palavra na vida de uma pessoa que precisa. E eu estou acostumada com essas meninas. E a questão de você estar acostumada nos leva a repensar sobre a religiosidade. Parece que as meninas nem querem ouvir mais nada. E eu não sabia que uma era desviada. E aí ela ficava me sondando, né? E eu ali quieta. E de repente, ela me fez a seguinte pergunta. Ela começou a questionar porque ela tinha saído da igreja. E ela me fez a seguinte pergunta, por que a Bíblia fala que o homossexualismo é pecado, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala que você venha como está? E era um casal, né, de um casal homossexual ali, e eu cheguei e falei para ela, eu falei, Espírito Santo, eu nem vim cá, mas o Senhor falou para vir, então usa. E na hora eu falei para ela, olha, Jesus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. A prática do pecado ele abomina. E eu disse para ela o seguinte, ele fala para você vir como está, mas não permanecer da forma que está. É pecado, você não sabe o que é pecado e está praticando. Jesus está voltando, e aí eu comecei a lembrar de tudo que eu tenho visto durante o culto, tudo que o Senhor tem nos falado, e comecei a falar para ela da volta de Jesus. E fiz a seguinte pergunta, levei ela à reflexão. Se Jesus voltasse agora, como é que você ia estar?
eu iria para o céu, que eu ia fazer igual o ladrão na cruz. E se não desse tempo? Eu perguntei para ela. E se não houver tempo do arrependimento na hora? Se for algo instantâneo? Porque tem muitos, amados, pensando dessa maneira. Só que o Senhor, Ele está nos chamando, Ele está nos alertando ao arrependimento. Porque Ele fala que nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Ele virá. E aí ela ficou pensativa. Aí ela rodou, saiu, voltou. E aí eu levei, né? Eu falei para ela, o Senhor dá oportunidade. Não é questão de você estar dentro da igreja. Mas quando nós aceitamos Jesus, quando nós deixamos Jesus governar a nossa vida, nós passamos a fazer a vontade do Pai. E ali eu entendi que aquela moça, ela se desviou por uma questão de que a gente às vezes bota desculpa. Não existe desculpa. Porque o nosso alvo, ele é Cristo. Mas muitas vezes nós nos acomodamos numa religiosidade. E o céu, amados, não é para aqueles que maquinham seus erros para condenar os erros dos outros. O profeta Isaías, ele disse lá em Isaías 6,5: ai de mim, homem de lábios impuros. O céu não é para quem diz que é santo, mas para aqueles que vivem no reino de Deus em arrependimento. E nós precisamos viver em constante arrependimento das nossas vidas, dos nossos atos. E antes de ir embora, aquela moça, ela me questionou mais uma vez. Ela disse: se eu chegar lá na sua igreja, eu serei bem recebida? Eu falei: será bem recebida. Mas eu quero levar você a confessar a Jesus. E ela ficou pensorosa ali, pensou. E eu falei para ela, faça uma oração simples. Ela sei como é que é a oração. Falei: então vamos fazer comigo. E eu vi que eu insisti, mas ela falou: não, eu vou pensar. Porque ela estava com medo e ela estava ali pensorosa pela prática do pecado. Pela prática do pecado. E eu falei com as duas. Eu nem sabia que eu ia encontrar elas lá, mas foi direção mesmo. Ela falou: foi Deus que falou, foi Deus que mandou você vir aqui hoje. Eu falei: espera, a semente foi lançada. A semente foi semeada, agora quem faz a obra é o Espírito Santo. E eu sei que eu levei ela a fazer essa reflexão, e ela ficou pensorosa. Eu falei: gente, assim como ela está pensando, assim como aquele ladrão na cruz, pode acontecer o fato, mas se for, eu falei para ela, se for uma coisa imediata, e se você não tiver chance, Jesus está te chamando a arrependimento hoje, agora, nesse exato momento. E daí foi onde surgiu. Eu cheguei em casa e comecei a digitar. Eu falei: eu não vou nem escrever, eu vou começar a digitar aqui. E comecei a digitar essa mensagem. Muitas vezes, eu me peguei ali, que eu falei: eu nem vou falar para essas meninas, que eu estou acostumada a ver. Muitas vezes nós nos pegamos em atos religiosos, que nós acabamos pelo costume. Mas o Senhor, Ele tem nos convocado, Ele tem convocado a igreja para poder ao arrependimento, porque o céu não é para os fortes, mas para os fracos que não abrem mão de estar na dependência do Senhor. Para aqueles que estão em todo tempo buscando em Deus a sua fortaleza. E muitas vezes, queridos, nós esquecemos que a igreja é um hospital. A igreja é um hospital. Jesus, ele andava com pecadores, ele falava para pecadores. O que foi que ele disse para aquela mulher que ia ser apedrejada, para aquelas pessoas? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas ele disse para ela, quando ele levanta, ele estava escrevendo ali na areia, e quando ele levanta, ele fala: se alguém tinha condenado, ela não. Ele falou: eu também não te condeno, vá e não peques mais. O Senhor, quando Ele nos chama ao arrependimento, que Ele tem alertado o seu povo, é para a prática que você fazia, que você não faça mais. Se muitas vezes, até assim, a gente costuma falar da questão que às vezes a criança, né? A minha mãe não está em casa, com a mãe em casa. E a própria criança muitas vezes vai falar: minha mãe disse que ela não está em casa. Ou liga: a minha mãe mandou falar que não está. E às vezes são coisas, são raposinhas, são pequenas coisas que vai estando no nosso dia a dia.
no nosso dia a dia. E quando nós vamos ver, está uma bola de neve. Então o Senhor está nos chamando ao arrependimento, a largarmos uma vida religiosa, cheia de religiosidade, de acharmos que somos mais, melhores ou mais santos que os outros, e reconhecermos que nós somos pecadores e que vivemos na dependência da misericórdia do Senhor dia após dia. A igreja, ela não foi chamada para ser tribunal, mas sim um hospital para os doentes, enfermos na alma. Quantos nós temos enfermos na alma? Quantos casos de suicídio está tendo? Ontem mesmo, quando eu conversava com ela trabalha até na funerária, e eu perguntei para ela qual era o número maior de mortos que eles estavam recebendo na funerária. E pasme, de homicídio. Quantas pessoas? Ela falou, olha, Adriana, está tendo mais casos de morte, de homicídio e suicídio do que do próprio Covid. Quantas pessoas estão doentes na alma? Ontem, quando eu cheguei na aldeia, eu recebi a mensagem da menina, olha, ora por mim, que eu amanheci com um pensamento assim, que meu pensamento está dessa forma. E era um pensamento suicida, e ali imediatamente nós começamos a orar, gravei uma oração para ela. E o Senhor, amados, está nos chamando a isso, a vivermos uma vida buscando constantemente em santidade. Tirarmos o orgulho. Lúcifer, ele caiu porque ele se sentiu mais santo, ele quis ser Deus. E nós precisamos ter uma vida de santidade, de buscar, dia após dia, reconhecer que nós somos falhos, mas que nós dependemos da misericórdia do Senhor. Não há mais tempo de ficarmos ninando, amamentando o pecado. O Senhor, ele vai vir buscar a sua noiva, e Ele quer uma noiva imaculada, uma noiva pura, limpa, com suas vestes limpas, uma noiva adornada. Imagine você, que me veio à mente aqui agora, uma noiva. O vestido de noiva é o que mais chama atenção no casamento, não é verdade? E ele tem que estar o quê? Impecável, todo branquinho, que na maioria das vezes é branquinho, mas ele tem que estar bonito. E nós, como noiva do Senhor, nós precisamos estar com as nossas vidas em constante arrependimento, em busca de caminharmos com Jesus, de falar desse evangelho que traz salvação, que traz cura para tantas enfermidades na alma, no psicológico, no emocional. E é esse evangelho que liberta. O dia que acharmos que nós somos mais santos, é porque estamos longe da presença de Deus. No momento que o nosso pecado se torna menor do que o pecado do nosso irmão, é porque deixamos de ser cristãos, amados. O pior doente não é aquele que assume que está doente, mas sim aquele que não reconhece que precisa de cura. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Às vezes o orgulho, a vergonha, o medo nos impede até de nos ajoelharmos diante de Deus. Olha que lindo, o Senhor, ele disse que ele ia para o Pai, mas nos deixaria o Consolador, o Espírito Santo. E como nós precisamos descer à casa do oleiro, ajoelharmos. O Espírito Santo, ele é quem nos consola. Se você coloca diante do Espírito Santo, se você coloca diante de Deus, se você se ajoelha, se você confessa, se você fala para o Senhor, olha, eu sei que eu errei, sou pecador, me perdoa. Muita gente tem adoecido porque não libera perdão. Muitos têm adoecido porque não se perdoam. Não sabem se prostrar diante do Senhor. E é isso que o Senhor nos chama a cada momento. A nos examinarmos, a colocar a nossa casa em ordem. Nós não sabemos, nós estamos aqui. Mas e se o Senhor agora voltar? Enquanto o Senhor não volta, nós estamos trabalhando, nós estamos no nosso dia a dia, mas nós temos que estar em constante momento, preparados, com a nossa vida no altar, buscando nos examinarmos, para que possamos ir para a eternidade com o Pai. Quantos cristãos têm medo? Ainda estão apegados com a terra, têm medo da morte.
Uma vez até falei isso aqui, quem tem medo da morte é porque não sabe para onde vai, não sabe o que é a eternidade que lhe espera. E Leves, ele disse o seguinte: se você não é o pior pecador que você conhece, então você precisa se conhecer melhor. Se nós acharmos que nós não somos pecadores, ou se nós acharmos que nós não precisamos nos arrepender a cada dia, a cada momento, de fazermos essa autoanálise. Muitas vezes, nós esperamos o dia da celebração da Santa Ceia para nos analisarmos. Mas a nossa análise de arrependimento, ela é constante, amados. A nossa análise de arrependimento, ela é diária. Ela está em todo o tempo de nós analisarmos. Esse dia eu caminhava, eu falando para uma colega, eu falei para ela, Bia, você estava ali na praia, e eu contemplando o nascer do sol. E eu falei para ela, Jesus, ele pode voltar nesse momento, tá? Nós duas caminhando, uma pode ir, a outra pode ficar. Nós temos que estar preparados como a noiva do Senhor, na espera, na vinda do Senhor. E eu sei que eu comecei a caminhar, eu comecei a orar e comecei a caminhar mais rápido um pouquinho. Daqui a pouco eu estou vendo ela me procurando. Aí ela, menina, pensei que ela tinha sido arrebatada. Eu falei, você tem que ansiar, você tem que desejar a eternidade. Temos que desejar a eternidade. Nós temos que ver o que Apocalipse diz, né? Nas ruas de ouro, de cristal. Nós precisamos ver, imaginar a eternidade com Cristo. Nós precisamos deixar de ser religiosos. O que Cristo nos chama é falar do seu amor, da sua misericórdia. Ele abomina sim o pecado, mas ama o pecador. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Então, precisamos deixar de acostumar com o pecado, de achar que o pecado é normal, que o pecado é natural. Deus, ele não deixa de te amar porque você pecou, mas ele está te dando uma oportunidade, uma chance de se arrepender, assim como aquela mulher samaritana, assim como aquela mulher adúltera. Ele está dando uma chance de se arrepender do seu pecado e voltar à casa do Pai, e voltar para os braços do Pai. Amém? Que possa ser um dia de reflexão, que possa ser um dia de você refletir na eternidade e desejar a eternidade com Cristo. Não, essa reflexão é para mim e é para você, para todos nós que estamos aqui, você que está em casa, de desejar estar na casa do Pai. E para isso nós precisamos colocar a nossa casa em ordem, fazer uma análise da nossa vida diariamente, constantemente. Amém? Que Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por essa palavra. Pai, como o Senhor tem falado comigo, Senhor, sobre o arrependimento, de como nós precisamos estar, Senhor, direcionados, ó Deus, a cada dia na Tua presença. Deus, como nós precisamos deixar com que o Senhor governe a nossa mente, os nossos pensamentos, governe a nossa vida. Que nós possamos ser como o mar da Galileia, ó Deus. Não reter, Senhor, aquilo que o Senhor está direcionando, mas falar, Senhor, aos pequeninos, falar, Senhor, aos teus filhos, Senhor, sobre o arrependimento. Que nós não sejamos como um mar morto, retendo a tua boa palavra. Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor nos lava, nos limpa e nos torna mais alvo do que a neve. Então que nessa manhã, Senhor, nós possamos ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra abençoada. Arrependimento